Amados, vamos relatar hoje a história de uma mulher cananeia que está registrada em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28 e também em Marcos 7, capítulo 24 a 30. E começa assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, dizendo: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que história tremenda, não? Pois Jesus estava com seus discípulos no ministério de ensino da palavra, de cura, de libertação, e ele cruza a fronteira da Palestina e vai em direção a Tiro e Sidom, e então acontece dessa mulher se achegar ao encontro deles. Ela ouvira falar de Jesus, pois sua fama estava cruzando fronteiras, mas teve que romper várias barreiras até alcançar o seu objetivo. Número 1. A distância e o comodismo. Isso foi uma grande barreira que ela teve que romper. O primeiro passo que teve que tomar foi sair da sua casa e ir buscar socorro longe, mesmo que tivesse que andar alguns quilômetros embaixo de um sol quente. Número 2, o isolamento. Vemos que esta mulher foi sozinha buscar a Jesus. Não usou de desculpas de não ter ninguém para acompanhá-la. Ela simplesmente decidiu e foi. Número 3, o conformismo. Ela poderia se acostumar com o sofrimento e viver toda a sua vida vivendo neste martírio. Número 4, ela era gentia, uma não judia, portanto destituída do favor de Deus, segundo criam até então os judeus. Mas ela não considerou nada disso. Número 5, ela era cananeia, de origem do povo inimigo dos hebreus, portanto não merecedora de qualquer ajuda. Você já pensou o drama de uma mãe em conviver com uma filha endemoniada dia e noite? Ela afirma que a filha está sofrendo muito. Qual a mãe que suporta ver algum dos seus filhos em sofrimento contínuo? Aqui nós vemos a consequência extrema de um mundo caído onde existem pessoas que são dominadas pelo diabo. Imagina a sensação de impotência desta mãe diante de um problema tão grave onde ninguém conseguia ajudá-la. Certamente contaram para aquela estrangeira que em Israel havia um homem que era mais forte do que o diabo. Um homem que, ao seu comando, qualquer espírito imundo saía de qualquer pessoa se assim ele decidisse. Um homem que veio para destruir as obras do diabo. Um homem piedoso. E o nome dele era Jesus. Está escrito em 1 João 3,8: Para isto
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ela reconheceu a Jesus como Senhor e descendente do rei Davi, dando a entender que ele poderia ser o tão esperado Messias que viria para libertar o povo judeu, e ela, se aproximando do grupo que acompanhava Jesus, gritava desesperadamente e em bom som: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela chamava por si mesmo e também pela sua filha, pois ambas estavam sofrendo com esta situação. Jesus não responde nada. Ah, que difícil quando não temos nenhuma resposta. Os discípulos, que já estavam incomodados de escutar os gritos insistentes de clamor desta mulher, parece que aproveita a oportunidade de que Jesus não fala nada e pede a ele que a mande embora. Jesus fala para os discípulos que a sua prioridade era alcançar os judeus que estavam afastados de Deus, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. É interessante que a mulher não vê isso como um não, e sim como uma oportunidade de poder continuar implorando, e consegue se aproximar de Jesus e de joelhos o adora e pede de novo: Senhor, ajuda-me. Lendo o segmento dessa dramática história, eu lembro dos tempos em que estive liderando várias viagens missionárias à América Dourada, no interior do sertão da Bahia, no norte do Brasil. As cidades e vilarejos que visitávamos eram habitadas por pessoas muito pobres que viviam da agricultura em uma região que chove somente uma pequena época do ano. As crianças, que eram muitas, podiam ser vistas pelas ruas, andando descalças e sem camisa, correndo de um lado para outro, chutando uma bola de laranja como se fosse uma bola de um campeonato nacional. E algumas outras crianças mais afortunadas puxando seus pequenos caminhõezinhos feitos de lata de alimentos. As portas das casas quase sempre estavam abertas. Era comum ver filhotes de cachorros entrarem e saírem nos lares e usufruindo do apreço das crianças que gostavam de brincar com eles. Creio que esse deveria ser o ambiente citado nessa passagem, onde vemos a presença dos cachorrinhos. Tinha livre acesso às casas, eles tinham e podiam comer das migalhas que porventura encontrassem no chão. Eu penso que talvez num contexto similar, Jesus tenha feito essa comparação de que os pais têm que primeiro a obrigação de cuidar dos filhos antes de cuidar dos cachorrinhos, dizendo o seguinte: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, na sua humildade, disse para Jesus que tudo o que ela precisava era de uma migalha vinda das mãos dele, e dizendo assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Alguém poderia se sentir ofendido com as palavras de Jesus, mas ela viu nele a fonte de bondade e misericórdia, e Jesus então lhes responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vocês entendem bem? Ele disse: grande é a sua fé, ou seja, valeu a pena ela sair do seu comodismo, mesmo sem ter ninguém para acompanhá-la, fazer um esforço físico para ir encontrar com Jesus, gritar para Jesus pedindo socorro, correndo o risco de ser criticada e ridicularizada, fazendo de tudo para chegar até a presença do seu Senhor e expressar o seu desespero para pedir
aquele que realmente podia ajudar, insistindo, insistindo, insistindo até chegar ao ponto de poder conversar com ele e expor o seu argumento, expor o seu problema. Se humilhar perante ele e, como não poderia deixar de fazê-lo, adorá-lo pelo que ele é, mesmo antes de obter a resposta do seu milagre. Trazendo para os nossos dias, se realmente estamos em necessidade de um milagre, essa história nos inspira a não ficarmos em casa ou presos no isolamento, alimentando a depressão e os maus pensamentos, mas sairmos para encontrar com Jesus, que se manifesta onde 2 ou mais se reúnem em seu nome. E sabemos que isso é a igreja de Jesus. A igreja não está presa em 4 paredes. E hoje, como estamos nessa situação de pandemia, nós ainda assim nos reunimos em igreja, através dos meios de comunicação, junto com outros irmãos. O importa é que estejamos em comunhão, compartilhando uns com os outros as nossas necessidades e juntos nós possamos buscar a Deus. Pois ele disse que estaria conosco pelos séculos dos séculos e Jesus continua conosco através da nossa comunhão na sua igreja. Lembrando que depois de ter sido rejeitado pelos judeus, morto por eles e ressuscitado no 3º dia, ele agora se manifesta para os cachorrinhos, ou seja, os não-judeus, ou os gentios, que sou eu e que é você. Um povinho que não merece, mas foi escolhido pelo seu sacrifício tão amoroso na cruz. Se não temos fé, pedimos perdão a Ele, que nos dá de bom grado, pois tudo o que Ele espera é ser adorado e que tenhamos fé nele. Mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Gostaria de terminar essas palavras com as palavras contidas no final de um comentário feito por São João Crisóstomo no século V sobre esse trecho. Cristo demorou a satisfazer-lhe a prece. As suas respostas não se destinavam a fazer sofrer a mulher, mas a revelar esse tesouro escondido. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.